Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e neste vídeo eu vou falar para você um pouco sobre a tarefa 5, atividades desplugadas. Como foi possível perceber, pelo que estudamos até agora, podemos adaptar atividades para serem usadas como atividades desplugadas da perspectiva conceitual do pensamento computacional. Vamos mais uma vez recordar: o pensamento computacional é uma forma de organizar o pensamento para se resolver um problema a partir da perspectiva da ciência da computação. Por que é bom sempre reforçar isso? Nós temos diversas perspectivas de resolução de problemas. Na matemática e em diversas outras áreas, nós usamos perspectivas diferentes ou outras perspectivas. Neste caso, deste módulo interdisciplinar, nós estamos optando pelo pensamento computacional como sendo essa perspectiva. Portanto, apesar de poder usar as atividades desplugadas sem o computador, para desenvolvê-lo de uma forma ou de outra, tentamos chegar à construção de um programa no computador. O que nós estamos querendo dizer com relação a isso? No nosso módulo interdisciplinar de formação, que é Introdução ao Pensamento Computacional e à Programação na Educação. Então, quando nós estamos propondo analisar uma atividade desplugada ou propor uma atividade desplugada, a nossa intenção neste módulo interdisciplinar é que, mesmo inicialmente não estando usando o computador para desenvolver ou executar essa atividade desplugada, nossa intenção é que, em breve, nós possamos transformar o que era a atividade desplugada em um programa de computador. Então veja que, apesar de serem coisas diferentes, atividades desplugadas e atividade no computador, ou um programa, ou o desenvolvimento desse programa, nós vamos estar juntando essas dois elementos, vamos colocar assim, ou essas duas formas, para dar um encadeamento no nosso módulo interdisciplinar de formação. Tá bom? Apesar de parecer coisas separadas, pensamento computacional na computação e pensamento computacional fora da computação, de certa forma, elas se misturam, porque mesmo quando a gente está estudando as atividades desplugadas sem ter nenhum vínculo com o desenvolvimento de um programa, os elementos que nós estamos utilizando ali, os quatro pilares do pensamento computacional, eles estão inteiramente vinculados às ações desenvolvidas na computação. Então, fica separado, porém, em alguns momentos, ou em diversos momentos, ou dependendo de como nós queremos trabalhar, nós podemos aproximar esses dois. Você consegue perceber isso? É uma questão que pode parecer um pouco confusa no começo, mas ela, quando a gente vai olhando com mais atenção, ela vai se tornando mais nítida, essa divisão e também a aproximação. Nesta tarefa 5, atividades desplugadas, nós teremos um duplo propósito. Primeiro, nós vamos afinar nossa análise usando o pensamento computacional para atividades fora da área da computação. O que nós estamos querendo com isso? Olha, lá na atividade desplugada que nós demos de exemplo, que foi o jogo da forca simplificado, nós fizemos a análise do jogo a partir do pensamento computacional. Tá? Porém, naquele momento que a gente analisou aquele jogo, não estávamos pensando ainda em transformar o jogo em um programa. Certo? Bom, segundo propósito, aproveitar a análise para depois iniciarmos na programação, ganhando assim tempo. Porque dentro do MIF nós temos a ideia de trabalhar sim com pensamento computacional
de uma maneira genérica, mas nós também vamos aproveitar e fazer uma introdução à programação. Como o nosso tempo é limitado, nós vamos juntar essas duas perspectivas, trabalhando primeiro com uma análise de uma atividade desplugada, a partir dos pilares do pensamento computacional, e depois nós vamos aproveitar essa análise e transformar essa atividade em um programa. Então, por agora, na atividade 5, nós vamos esquecer a computação e nos concentrar nas atividades desplugadas. Vamos fazer uma análise a partir dos pilares, mas focando na atividade desplugada. Posteriormente, vamos aproveitar essa análise para fazer o programa junto com você. Bom, estamos apresentando 6 projetos que vocês, alunos, poderão escolher para trabalhar, tá bom? Esta escolha irá nortear, a partir desta semana, as tarefas que vamos fazer. Então, as outras tarefas vão se basear nesta que vocês vão escolher agora. Nós, eu, o professor André e a professora Marli, daremos orientações sempre que for solicitado. Por isso, não há necessidade de se preocupar de forma exagerada. Por que eu estou colocando de forma exagerada? Porque não podemos deixar para a última hora para poder fazer essa escolha e a tarefa 5, essa análise e tudo mais. Vão acontecer lá no fórum essas interações para tirada de dúvida, tá bom? Bom, e como que será a tarefa 5? Após escolher um dos projetos, então nós temos lá os projetos de exemplo, né? Você vai escolher um. Vocês deverão fazer adaptação e análise. Lá, esses projetos que nós estamos apresentando, têm exemplos que são muito genéricos, que não estão analisados a partir da perspectiva do pensamento computacional. Então, vocês vão escolher o projeto, ver um exemplo, fazer a adaptação e análise usando os pilares do pensamento computacional. Neste processo, deve-se escrever um texto contendo 1. A adaptação da proposta. Escolheu o projeto, pegou vários exemplos lá que você leu, faz uma adaptação da proposta para uma atividade desplugada a partir da perspectiva do pensamento computacional. Sempre eu vou estar frisando isso. 2. Cria a regra ou a explicação para a execução da sua proposta. Então você vai ter que fazer. Se você escolheu lá um projeto que é um jogo, você vai ter que fazer a adaptação da regra. Ou, se foi apenas um outro tipo de projeto que não é um jogo, fazer a explicação para a execução. Como que você vai executar o projeto. 3º ponto que precisa estar no texto. Análise a partir dos pilares do pensamento computacional. Quais são os pilares que nós vamos focar na análise? Decomposição, abstração e identificação de padrões. Podendo acontecer que algum deles fique de fora, mas neste caso é necessário fazer a justificativa. Não dá para usar somente a decomposição, somente a abstração e ignorar o que ficou de fora. Jorge, mas os pilares são 4. Por que aqui na análise eu estou usando só 3? Porque o item 4 é a construção do algoritmo no formato de fluxograma. Então veja, juntando o item 3 com o item 4, nós temos os 4 pilares do pensamento computacional. Ah, mas eu não estou entendendo muito bem. Ok, então volta lá na análise que foi feita para o jogo da forca simplificado, porque nós utilizamos cada um desses pilares. Estamos explicando cada um. E você vai fazer algo semelhante nessa sua tarefa 5. Apareceu uma dúvida? Aciona a gente lá no fórum. Por que no fórum? Porque ali vão ficar registradas todas as nossas interações. Isso vai ficar mais fácil quando for preciso consultar o que a gente já pensou e já discutiu. Certo? Bom, para facilitar o entendimento de cada um dos projetos, estamos indicando referências. Não são coisas que vocês podem usar, isso é lógico, se quiserem, podem usar. Mas não é obrigatório que use aquilo.
nós temos os projetos e exemplos de execuções daqueles projetos. Elas não são as soluções, mas podem dar ideias de possíveis adaptações ou apenas ajudar no entendimento. Ok? Caso elas não sejam tão úteis como imaginamos, pode-se usá-las para buscar outras ou outros exemplos. No próprio YouTube, na internet, pode buscar outros exemplos dentro da categoria do projeto que vocês escolheram. Tá? Durante esta tarefa, vocês poderão usar o fórum para desenvolver o trabalho e ter orientações específicas ou esclarecimentos de dúvidas. Tá? Então, use o fórum, porque lá vai ficar registrado. Então, vai ter um fórum para cada projeto. Escolheu o projeto, você já vai estar vinculado a um fórum. Isso que é legal, porque ali no fórum nós podemos dar informações, orientações, seja algo específico sobre um dos projetos, ou sobre uma dúvida de um dos pilares, ou qualquer coisa parecida, ou esclarecimento de dúvida. Olha, eu não estou entendendo isso daqui, como é que a gente... Ok, no fórum nós vamos poder usar essa forma de interagir com você para poder fazer essas orientações. Iremos verificar os fóruns diariamente, com exceções dos finais de semana. Nos comprometemos a responder às mensagens em até 24 horas. Por que isso que eu estou propondo aqui? É porque se você tiver uma dúvida, às vezes essa dúvida vai atrapalhar o desenvolvimento, o andamento da sua tarefa. E a gente não quer isso. Então, como nós estamos em 3 pessoas, um de nós vai poder responder essa sua dúvida ou esse pedido de orientação. Tranquilo? Então, vamos em frente.